Fala galera, meu nome é Mauro, esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou postando. Eu queria falar sobre um assunto que tem movimentado muitos grupos de motoristas de táxi, que é a respeito de um tributo federal que é conhecido como IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. A ideia de eu estar voltando a falar sobre esse imposto é porque ele realmente provoca certa turbulência nos grupos de motoristas de táxi, porque alguns entendem que aquele imposto é um imposto legítimo da categoria. Outros alegam que é um privilégio de classe. Eu queria aprofundar mais um pouco sobre esse tema, citando aqui alguns tópicos que sejam importantes para a gente considerar quando a gente vai falar sobre esse. A isenção desse imposto é produto de uma lei de 1995, que foi criada no governo José Sarney, e ela concedia a isenção do IPI a duas categorias de classes específicas, que eram os motoristas deficientes físicos e os taxistas. Essa lei iria vencer até dezembro de 2020, quando foi proposta uma PL de renovação da isenção desse tributo para essas duas categorias de classe, que foi proposta tanto pelo senador Romário quanto a da Mara Gabrilli, que agora esse imposto, depois de renovado, ele vai permanecer até dezembro de 2026. À época, havia uma tensão de que o governo atual não renovaria a isenção desse tributo para essas duas categorias específicas de motorista. Isso provocou uma determinada turbulência quando essas categorias começaram a se organizar para reivindicar a renovação desse tributo. Resumidamente, essa lei ela isenta essas duas categorias de motoristas na hora que vai comprar um veículo novo. Não é qualquer veículo e também leva-se em consideração não só a potência do motor, mas o tipo de combustível que o carro consome. Geralmente um carro 1.0 aí, ele tem mais ou menos 7% de desconto. Um carro aí 1.5 ou 2.0 tem aproximadamente 11% e acima disso varia entre 18% e 25%. É importante dizer que não é todo carro que tem esse tipo de isenção, mas alguns carros específicos que supram a necessidade desse mercado. Geralmente os carros mais sedãs para taxista e os carros que têm mala grande para os deficientes físicos para portar a sua cadeira de rodas. Entre os deficientes físicos não é necessário fazer muito esforço aqui para a gente entender o quanto que a isenção dessa tributação é necessária para essa categoria de motoristas suprir a sua necessidade tão básica que é o de fazer movimento, que é o de se movimentar, né? Agora eu queria entrar no tema que deu título a esse vídeo. Seria então a isenção desse tributo um privilégio para taxistas? Bem, antes de responder essa pergunta, eu preciso aqui esclarecer um pouco sobre que tipo de aspecto normativo o taxista se insere. De uma maneira geral, eu acho que o que é mais importante é a gente diferenciar um carro classificado como aluguel, que são os carros dos motoristas de táxi, de um carro particular, que são os carros dos motoristas convencionais. Isso significa dizer o valor das apólices desse carro e o custo da manutenção dele no médio e no longo prazo. Em primeiro lugar, o seguro para taxistas costuma ser bem mais caro do que os veículos convencionais. E a razão para isso está relacionada à exposição desse veículo aos fatores de risco. Colisão, roubo, furto, e também são carros que geralmente não seguem por rotas fixas e ficam a maior parte do tempo deles fora da garagem. Diferente dos carros convencionais, que seguem rota fixa, fica a maior parte do tempo na garagem, e tem uma exposição bem menor do que um veículo de aluguel. O segundo ponto é naquilo que os fabricantes chamam de usos severos. Esse carro, por estar um uso mais frequente, mais intenso, ele geralmente sofre um desgaste mais acentuado das suas peças. E isso requer uma quantidade de revisão muito mais frequente do que um carro convencional, contribuindo para que esse motorista tenha que arcar por todo esse processo para manter o carro ali em condições seguras de trabalho. O terceiro ponto tem a ver com a tarifa, com a precificação do táxi. O táxi geralmente ele sofre uma intervenção de tarifa da prefeitura, que é uma forma dessa unidade federativa de interferir nos valores que é cobrado por essa categoria de profissionais, para que evite oscilações de mercado. O táxi não segue uma lógica de mercado. Não existe essa ideia de oferta, procura e variação de preço. É uma forma que a prefeitura tem de fazer com que essa categoria de profissionais não abuse de um preço e também fazer com que eles não reduzam o preço a ponto de ocasionar uma precarização do trabalho. E isso ajuda o usuário a estimar o valor de quanto que ele vai pagar na hora que ele vai pegar um veículo sem obter nenhuma surpresa de preço. O quarto tópico fala do prazo de garantia. Geralmente o fabricante, para motorista de táxi, eles reduzem o prazo de garantia de um veículo. As grandes montadoras geralmente dão aí entre 3 a 5 anos de garantia para um carro convencional para táxi, e esse prazo é reduzido para 1 ano. Passou disso,
os períodos de revisão ele tem que ser custeado pelo motorista. Ainda no que se refere à regulamentação municipal, algumas prefeituras do estado do Rio de Janeiro obrigam que na hora que o motorista de táxi vai contratar uma apólice de seguro, essa apólice consiga cobrir algum tipo de dano que vier a acontecer com o passageiro em caso de acidente de trânsito. Esse é um aspecto importante que geralmente alguns motoristas de táxi não percebem na hora que vão contratar uma apólice de seguro, mas é um fator que onera muito essas apólices. Não importa se o motorista na ocasião do acidente ele esteja certo ou errado, mas essa apólice ela tem que ter aí uma espécie de indenização para cobrir algum dano que vier a acontecer com o passageiro. E o último ponto é o valor de um táxi quando ele vai ser revendido. Esse ponto aí, de repente, é o fundamental, um dos mais importantes mencionar, porque um taxista, quando vai revender seu carro, as grandes empresas de revendedores de carro, eles costumam depreciar bastante o valor de um carro desse. Quer dizer, o preço de um táxi ele está fora da lógica de mercado. Não se aplica a tabela FIPE para mensurar o valor desse carro, independente do estado de conservação dele ou da quilometragem rodada. Um táxi, quando ele vai ser revendido, ele é revendido por um valor muito abaixo do mercado e isso deve ser custeado pelo taxista caso ele queira vender esse carro para comprar um carro novo depois na agência. Bem, galera, esse vídeo aqui é um vídeo curto, eu queria só citar alguns pontos que eu acho importantes que muitas das vezes não são levados em conta pelos motoristas de táxi, para responder aí a pergunta inicial, se realmente essa isenção para taxistas seria um privilégio de classe. Como a gente consegue perceber, o Estado dá com uma mão e o mercado tira com a outra. Mas eu queria realmente mais ouvir vocês aí, se vocês têm alguma sugestão, se vocês puderem clicar aí no curtir, ou puderem escrever alguma crítica, eu vou ler a crítica de vocês. E obrigado aí pela atenção, até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.